Outra pergunta, Principiologia, página 32, terceira linha. Como funciona o princípio da proficuidade? E quais são alguns dos princípios organizacionais da conscienciometrologia? São duas perguntas. Certo, o princípio da proficuidade. Quando a gente fala em proficuidade, a gente está falando de utilitarismo, proveito, lucratividade. Nesse caso, a gente fala de proficuidade de evolutiva. Então, qual a lucratividade evolutiva que eu posso tirar? Então, o princípio da proficuidade é: vale a pena ser feito? Então, eu vou fazer. Se não tem utilidade, se não tem praticidade, se não é uma coisa que evolutivamente vai acrescentar, não vale a pena ser executado. Então, nesse caso, como é que eu posso fazer isso? Eu posso analisar através da inteligência evolutiva, né? Vale a pena, em termos evolutivos, executar essa atividade? Então, o meu princípio da proficuidade, do utilitarismo, determina: vale a pena. Então, eu vou trabalhar em cima disso. Thomas Edison usava muito isso. Nas suas invenções, só que ele usava o princípio monetário. Ele falava: se não vende, não vale a pena ser inventado. Então, ele usava, de certo, um princípio da proficuidade, do utilitarismo, que era: só vale a pena ser inventado se vende, né? E um executivo da IBM também falava que inovação é quando você transforma ideias em dinheiro, e invenção quando você transforma dinheiro em ideias. Então, você tem que verificar se você quer inventar ou se você quer inovar, se você quer ganhar financeiramente com aquilo, ter retorno financeiro, um processo empresarial ou não, né? Então, de acordo com a utilidade de cada um, pode ser importante ou não aquela atividade, né? E quando ele comenta que os princípios organizacionais da conscienciometrologia, esse princípio o Sr. Wald também coloca no verbete para a rotina útil. Nesse verbete ele comenta como você pode trabalhar em termos de rotinas fora do corpo, rotinas extrafísicas, rotinas interassistenciais, né? Então, nesse princípio, a gente verifica que a questão principal é o preparo, a organização, a infraestrutura para que a gente possa cultivar esse hábito. Então, os princípios organizacionais da conscienciometrologia é como eu me organizo para poder trabalhar nas minhas questões conscienciométricas, né? Como é que eu faço esse preparo prévio? Por exemplo, nós podemos ter uma planilha organizada no computador, a gente pode ter uma planilha no bolso, nós podemos ter, por exemplo, dentro do próprio celular. Hoje você pode organizar até algumas dessas questões. Então, a estrutura organizacional, os princípios de organização nas questões da conscienciometrologia é quando eu me estruturo, eu preparo uma infra, eu organizo o meu dia a dia para isso. O professor Wald, no dia a dia dele, ele coloca lápis e papel em tudo que é lugar. Pode ser uma técnica também, pode ser uma infra que você crie em casa para que você possa ter aí a sua conscienciometrologia trabalhada, atualizada e efetivada no dia a dia. Parece até um pouco paradoxal, né? Como é que você vai resolver isso? Porque, de um lado, para melhorar o cérebro, você tem que variar cada vez mais as atividades. Do outro, para você otimizar os hábitos, você tem que repetir. Como é que você vê isso? Então, qual é o paradoxo, de certa forma, que existe nisso, né? Para mim poder chegar na excelência, é importante a repetição, é importante o hábito. Por exemplo, em termos de excelência para tomar banho, eu não vou tomar todo dia banho no escuro. Eu vou tomar banho de tempos em tempos para poder quebrar aquele hábito. Mas eu tenho toda uma sistemática, uma rotina para tomar banho eficiente e que me ajuda. Então eu vou usar essa rotina, esse hábito para tomar banho no dia a dia. Mas de tempos em tempos, para poder trabalhar diferencialmente com o cérebro, eu vou mudar a sistemática para poder pegar outras áreas atuais. Eu posso até descobrir uma sistemática mais eficiente, mais eficaz para aquela rotina que eu já executava, e de repente eu até posso optar por mudar essa sistemática. Então, a excelência ela é atingida com treino, com trabalho e com hábito, e você pode trabalhar com novas áreas do cérebro, mudando de tempos em tempos para poder perceber essa nova atividade. Desorganização, então, não é desculpa para trabalhar o cérebro, né? Até o professor Waldo coloca, eu concordo, que o hábito mais importante, o hábito essencial, em termos de evolução, é o hábito da auto-incorruptibilidade, né? Incorruptibilidade. Então, quando você é auto-incorrupto, você já corta esses pseudo-hábitos saudáveis, né? Que muitas vezes é um vício, e você trabalha como se fosse um hábito. Então, a auto-incorruptibilidade é o hábito evolutivo mais importante que nós temos